vamos iniciar aqui a aula de matemática hoje. Nessa aula eu vou fazer alguns exercícios de log com vocês para vocês aprenderem as técnicas e tudo mais, tá? Você fala assim, ai, coisa fácil, não cai no vestibular. Ó, claro que cai, tá? Então assim, ó, essa lista só tem exemplos mais simples, tá? Ó, quando eu falo mais simples, não quer dizer que nossa, eu não sei fazer, eu sou muito burro, lá, 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 tá? Simples, eu tô falando do ponto de vista comparando os outros exercícios, tá? Não, em relação ao que vocês faziam no ensino médio, isso aqui é uma montanha, tá? Nem se compara o nível de dificuldade. Rafa, no classe 1 você sabe se dá para criar uma pasta? Dá sim. Ah, você mesmo criar uma pasta? As listas já estão dos professores já tudo separado em tipo, em pastas, né? Não sei, qual que é a sua intenção. Ó, ó, então assim, ó, no cai exercício simples, tá? O que a gente vai precisar basicamente na aula de hoje é da definição, tá? Definição e algumas propriedades, tá bom? Então, ó, vamos falar sobre logaritmo hoje. Ó, e aí eu tive um cuidado, mais outro cuidado nessa lista para ajudar vocês mais ainda. Eu separei a lista em temas, tá? Então você vai ver que os exercícios nas sequências, eles são todos parecidos. Os mais fáceis estão no começo e os mais difíceis estão pro final, tá? Então eles estão de uma forma crescente no nível de dificuldade, tá? Exercícios que requer só conta, não requer muita interpretação no começo, e aí depois eu coloco um exercício de interpretação para você entender essa dinâmica, tá bom? Ó, eu vou começar fazendo o exercício número 1 da Unicamp aí, tá? Esse exercício aí que é um exercício muito legal. Exercício 1. Ele fala assim, ó, a solução da equação na variável x, log de x mais 6 na base x é igual a 2. É um número, ele quer saber essa solução, que tipo de número é essa solução, tá? É só isso que ele quer saber, simples assim. Então, ó, vou voltar aqui para a folha. A primeira coisa que você tem que notar num exercício de log é, você está na estrutura da definição? Você está na mesma estrutura da definição? Se a resposta for sim, é só usar a propriedade. Agora eu faço a pergunta, essa daqui é a estrutura da definição? Sim ou não? Nossa, ninguém respondeu? Ah, respondeu. Sim, 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 sim. Tem um note aí, deve ser de outro assunto, né? Bem, se está na estrutura da definição, o que você tem que fazer? Você tem que usar aquele recurso. Qual que é o recurso? A base dá um gancho no logaritmo. Se isso aqui fosse uma luta, a base dá um gancho do logaritmo. O logaritmo corre, né? O logaritmo corre. O que vai acontecer se o logaritmo correu? X mais 6 é igual a x ao quadrado. Eu caí numa equação do segundo grau. Esse exercício é da Unicamp 2019. Tá? Então, ó, caí numa equação do segundo grau. O que eu faço? Passo todo mundo pro mesmo lado, né? X quadrado menos x menos 6 igual a zero. Então, ó, a gente sabe que a soma deu 1 e o produto deu menos 6. Então, ó, soma deu 1 e o produto deu menos 6. Quais são dois números que somados dão 1 e multiplicados dão menos 6? Menos 2 e 3, perfeito. Menos 2 e 3. Agora ficou melhor. 3 ou menos 2. Pode ser qualquer um dos dois a resposta? Pode, só que tem um detalhe. Tem um negócio que chama condição de existência. Condição
de existência. Qual que é a condição de existência para o log? A condição de existência para o log é a seguinte. Deixa eu achar mais uma caneta aqui de outra cor, que a minha vermelha não está muito boa. Muito triste isso. Mas ela não está muito boa. O marrom é feio, né? Qual que é a condição de existência do log? A base tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. Tá? A base do log tem que ser sempre maior do que 0 e diferente de 1. E o logaritmando tem que ser sempre maior do que 0. Tá certo? Então, ó, essa é a condição de existência. Eu preciso obedecer a condição de existência. Ó, o x deu 3 e menos 2. Com o x3, a base é 3 e o logaritmando é 9. Respeita as duas condições de existência. O x menos 2, a base é menos 2 e o logaritmando é 4. Logaritmando 4, beleza, maior do que 0. Mas a base menos 2 é menor do que 0. Então, menos 2 não é solução. A única solução é o 3. Se a única solução é o 3, isso nos diz que a alternativa correta é qual? A, número primo. B, par. C, negativo. Isso aí nem poderia ser, né? Só olhando para a base sendo x não pode ser. D, irracional. A, número primo. O 3 é número primo. Fala para mim, esse exercício é difícil? Falo. Da condição de existência, falo sim. Ó, na condição de existência, a base, que é o número que está sempre no G aqui, ele tem que ser um número maior do que 0 e diferente de 1. Se a minha resposta for um menos 2, ó, a base vai ser um número negativo. Não, a base não pode ser um número negativo, tem que ser maior do que 0. Então o 2 não pode ser solução. O 3 pode ser. Entendeu? É isso aí. Foi difícil? O que vocês acham? Vocês podem errar um exercício desse? Vocês acham que errando um exercício desse você vai entrar na faculdade? Não, né, pô? Não vai. Tô exagerando, tá? Mas dá pra entrar errando isso aí. Mas assim, não é bom, tá? Cometer esse tipo de erro num exercício desse aí, tá? Vou pro próximo, tá? O próximo já é um exercício um pouquinho que requer um pouquinho mais de samba, que é o 4, tá? Exercício número 4. Exercício 4, claro, o 2 e o 3 é o mesmo assunto, tá? O mesmo assunto que você vai treinar aí e vai focalizar. O 4 fala assim, ó, considerando as funções de variável real definidas por f de x. Ele me dá f de x. Não tem gabarito? Era pra ter. Olha lá o gabarito, ó. Um gabarito bonitão ainda. Que eu desenvolvi todas as questões, olha lá, gabarito. Você viu que loucura? Então, ó, ele fala assim, ó. A 4, ele fala, considere as funções reais de variável real definida por f de x é igual a 1 mais 3 elevado a x menos 2. G de x é igual a log de x na base A. Tá bom? G de x é igual a log na base A. Você percebeu que tem dois tipos de função. Uma função logarítmica e uma função exponencial. O f é a função exponencial e o g é uma função logarítmica. Muito bem, fantástico. Eu ia fazer uma pergunta difícil, mas não vou. Tá? Eu vou fazer. Você sabe me dizer aonde a função, qual é o ponto que a função f intercepta o eixo y? Não, não é 1. Não é 3. É 10 nonos. Toma cuidado, ó.
aqui, ó, tem um menos 2, ó. Esse menos 2 faz com que esse termo fique 3 elevado a x dividido por 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 1 nono. Então é 1 mais 1 nono. 1 mais 1 nono é 10 nonos. Tá certo? Cuidado com esse tipo de estrutura. Tá bom? Cuidado com esse tipo de estrutura. Mas nem esse é o objetivo do exercício. Eu só quis aproveitar para chamar... Não. 3 ao quadrado. 3 ao quadrado vai dar 9. É A mais B. Mas o termo que multiplica a constante aqui é 1 sobre 9. Esse menos 2 aqui não faz parte do x. Esse menos 2 aqui faz parte da constante que multiplica a base. Então, ó, esse menos 2 indica que é 1 nono que está multiplicando esse 3 aqui. Tá? Na hora que eu voltar para a folha, eu mostro isso para vocês, tá? Ó, sabe-se que na representação gráfica das funções, as curvas interceptam-se no ponto de abscissa 2. O que é abscissa? Beleza. Se você não sabe o que é abscissa, lembra assim, abscissa. Abscissa, x. Então, a abscissa está relacionado com x. Então, ó, ele está falando assim, ó, quando x vale 2, essas duas funções se interceptam. Se as funções se interceptam, significa que tem o mesmo y. Eu consigo escrever aqui? Nossa, eu consigo, meu Deus do céu. Que coisa louca. Então, ó, se ele está falando que se interceptam, elas possuem o mesmo valor de y. Você viu esse negócio de tecnologia? Que loucura que é? Meu Deus do céu, hein? Caramba. Aqui, ó, até deixei escrito, ó. Então quer dizer que é para você grifar e fazer essa anotação aqui. Nossa, agora ficou fantástico agora. Ó, acho que eu não vou dar nem mais aula presencial, só vou dar aula virtual agora. Ó, sabe-se que na representação gráfica as funções das curvas interceptam-se. O que isso quer dizer que elas se interceptam? Eles têm o mesmo valor de y e o mesmo valor de x, tá? Então, na verdade, aqui eu precisava complementar, que tem o mesmo valor de x e de y. Fui burro aqui, depois eu mexo nisso. Dessa forma, o valor de A. Ó, então vamos voltar para a folha. Ó, não esqueci, eu vou mostrar lá depois para vocês como que faz aquele esquema lá do... Ó, ele falou que essas duas funções se interceptam na abscissa igual a 2. Se eles se interceptam na abscissa igual a 2, significa que eles têm o mesmo x e o mesmo y. F de 2 é igual a g de 2. Quem que é o f de 2? É só substituir aqui. Substitui o x por 2. Substitui o x por 2. Não, o y é 1 mais 3 elevado a 2 menos 2, que é isso aqui. O y desse lado é log de 2 na base A. Então, ó, isso daqui ficou 2 menos 2, 0. 3 elevado a 0, 1. Então, ficou 1 mais 1 é igual a log de 2 na base A. Então, a gente descobriu que log de 2 na base A é igual a 2. Puta, esse log, o que eu faço agora? Nada. Isso, passo 2 para o outro lado. Então, ó, a base está aqui, está na forma da definição. Se está na forma da definição e você quer resolver, passo a base para o outro lado. Na hora que você passou para a base para o outro lado, o log correu. Então, 2 é igual a A quadrado. A é igual a raiz de 2. Poderia ser mais ou menos raiz de 2, mas a gente já sabe que a função exponencial não pode ter base negativa. Então, só ficou raiz de 2 mesmo. Tá? Isso daqui é a alternativa E de espetáculo. Entenderam isso? Sim ou não? Eu vi que tem perguntas aí. Porque quando intercepta é o mesmo valor de x e y? Porque elas estão se cruzando. Ó. Quando ele quer dizer intercepta, ele está querendo dizer isso aqui. Ó. Eu tenho um gráfico, né? Ó, eixo y e eixo x. Se eles se interceptam, eles fazem isso aqui. Ó.
uma função está aqui e a outra função está aqui. Aqui, ó, se interceptou. Mesmo valor de x e mesmo valor de y. Tá? A Júlia perguntou por que no f de x, aqui eu coloquei 2, porque ele falou que elas se interceptam no abscissa igual a 2, então o x vale 2. Então, ó, eu substituí o x por 2, abscissa 2. Ele falou, ó, lembra desse gráfico que eu fiz aqui pra Laura, ó? Ele falou que esse x aqui de baixo, ó, esse x aqui de baixo vale 2. Tá? Nossa, essa outra cor é mais feia ainda, né? Devia ser proibido essas cores nas canetinhas. Ó, entendeu? O que vocês acharam? Difícil isso aqui? Não é difícil. A única coisa que você aprendeu que é mais complicadinha é essa palavra de interceptar. Se ele falou que intercepta, você pode igualar os y. Ó, é isso que você tem que tirar de cada exercício. Tá? Saber entender as palavras, e as palavras significam o quê? Se ele usou a palavra intercepta, você já sabe que tem o mesmo y. Tem o mesmo y. Então toda vez que ele falar as curvas se interceptam, você já sabe, opa, tem o mesmo y. Tem o mesmo y, tem o mesmo x. Tá? Nesse caso ele te deu o x, porque ele falou que se interceptam na abscissa 2. Tá? Então é isso que eu quero que você grave. Essas palavras-chave são importantes. E essas coisas que vocês tinham que anotar no lugar para você ver. Tá? Então isso que faz muita diferença. Beleza? Show de bola? Então, ó, que fantástico, hein? Voltando para essa lista maravilhosa. Agora eu vou fazer um exercício que requer um pouco mais de leitura, que é o exercício... é o 6, tá? O 5 eu vou deixar para vocês. Eu vou fazer o 6. Tá? Nessa mesma lista de log, então eu vou fazer o exercício número 6. O que o exercício número 6 nos fala? Ele fala assim, ó. Na análise química de soluções, pH é utilizado e através dele o químico pode avaliar a acidez da solução. O pH de uma solução, na verdade, é uma função logarítmica dada por... Então ele te deu pH é igual a menos log da concentração de H+, certo? Então isso é uma coisa que vocês aprendem em química. Vocês já aprenderam isso aí em química? Ou ainda não? Tá muito prematuro. Vocês não sabem? Então, ó. Então isso daí é uma coisa que vem da química, hein? Beleza. Aí ele fala assim, ó, onde o H+ é a concentração de H+ na solução, concentração hidrogenóica. Tendo em vista essas informações, se a solução apresenta um pH 5, podemos dizer que a concentração... Oh, meu jovem, acertou, né? Você já leu essa questão, você já se emocionou já. Falou, pá, hoje é meu dia, hein? Então, ó, por quê? Ele falou que o pH vale quanto? 5. Então substitui esse pH por 5. Substitui o pH por 5 menos log de H+. Ele quer descobrir esse H+. Se não aparece nada na base, a base é qual? 10. Muito bem. Ó, vou fazer uma pergunta, hein? Essa pergunta é importante, hein? Está na mesma estrutura da definição? Nossa, mas vocês são fantásticos, hein? Não tá mesmo. Por quê? Tem um menos aqui, ó. A estrutura da definição nunca tem esse menos. O que eu vou fazer? Eu vou passar o log pro outro lado para ficar positivo. E o 5 para cá, que vai ficar negativo. Agora está na estrutura da definição. Se não tem nada na base, significa que a base é 10. O que a base sempre faz? A base dá um gancho. A base vem aqui, ó. Gancho. O log sai correndo. Você viu que eu gostei do que você falou, né, Eduardo? A base dá um gancho. E aí o log sai correndo dessa briga aí. Fala, essa briga não é minha. Então, ó, a concentração de H+ ficou quanto? 10 elevado a menos 5. Ó, brincadeira de criança. Como é bom, como é bom. Bom é ser feliz com o molejão. Então, ó, isso daí é a alternativa B.
Acabou. Temos uma pergunta aqui. Logo, o log nunca pode ficar negativo? Sempre passa para o outro lado? Sim. Sim. O log nunca deixa ele negativo. Sempre deixa ele positivo. Então troca ele de lado com o número. Tá? Isso sempre. Rapidão. Voltar na outra folha. Outra folha. Fantástico. Todo mundo fera? É difícil esse exercício? Mas, nossa, não, né? Não é difícil. Fala pra mim, vocês acham difícil isso aí? Não. Não. Então tá bom. Lembra aquele papo? Ai, log é muito difícil. Lembra desse papo aí? Então. Tá certo? Então, ó. Vamos... Esse exercício. Ó, vamos fazer um exercício que requer uma leitura de texto um pouco mais sofisticada. Ih, deu tempo de você copiar a folha lá, Laura? Eu volto lá. Que eu troquei assim, grossamente, sem falar com você. Né? Então, não. Vou mandar a foto. Ó, o 7. O 7 fala assim, ó. Um banco estabelece os preços dos seguros de vida de seus clientes com base no índice de risco do evento assegurado. A tabela mostra o cálculo do índice de risco de eventos de 5 eventos diferentes. Ó, risco, olha só a tabela. Evento, então ó, aqui ele coloca o evento, atingir por um relâmpago. O risco de morte, ele está falando assim, ó, 1 em N mortes. Então, 1 em 2 milhões morrem por raio. E o log de N é 6,3. E o índice de risco, que é o E, é 10 menos o log de N, que é 3,7. Aqui ele fala afogamento. 1 em 30 mil morre por afogamento. Esse é o log de N. Se não apareceu nada, quer dizer que a base é 10. E esse daqui, ó, você percebeu que o índice de risco é simplesmente 10 menos o resultado que está aqui atrás da tabela, né? 3,7 mais 6,3 é o 10. A mesma coisa aconteceu aqui, tá? Aqui, o índice de homicídios, 1 em 15 mil. O log deu 4,2. Acidente de moto, 1 em 8 mil, 3,9. Doenças provocadas pelo cigarro, 1 em 800. E assim vai. Sabe-se que nesse banco o índice de risco de morte pela prática de eventos base jump é igual a 8. Então, ó, o índice de risco vale 8. Tá? Então, ó, a gente sabe que o índice de risco vale 8. O risco de morte para praticar esse esporte, segundo a avaliação do banco, é. Então, ele quer saber o risco de morte. Então, ele quer saber a porcentagem da morte, que é esse daqui, tá? Porque, por exemplo, ó, esse 1 sobre 800, que é o caso do doenças provocadas pelo cigarro, ó, cada 800 pessoas que fumam cigarro, uma morrem, que loucura, hein? Então, ó, 1 dividido por 800 vai dar a porcentagem do índice de risco. No caso do cigarro, a porcentagem do índice de risco é 0,12%. Que se você fizer a divisão 1 por 800 e multiplicar por 100, você vai ter a porcentagem, tá bom? No base jump, ele falou que o índice de risco é 8. Quem que é o índice de risco? É o E, que é o 10 a menos log de 10 menos log de N, tá? E ele quer saber o índice de risco, tá? Que é, ó, o índice de risco é 1 sobre o número de mortes, que é essa porcentagem, tá? Então, ó, o que eu sei? Então, ó, vamos voltar para a folha. Esse exercício qual que é mesmo? 9, né?
É o 9. Não. Vamos voltar para a folha. Pode falar. Ah, é o 7. Não. Não. O índice de risco tá lá na tabela, ó. Índice de risco 1 em N mortes. É a porcentagem das pessoas que morrem. O E é o índice de risco. Então, ó, o que a gente sabe? O índice de risco, que é o E, é 10 menos log de N. Tá claro isso? Só que ele falou no exercício que o índice de risco, ó, dados, o índice de risco vale 8. Então a gente sabe que eu vou substituir o E por 8. Ok? Então, ó, fazendo a conta, eu vou passar o log para cá e o 8 para cá. Vai ficar log na base 10 igual a 2. Bem, chegou aqui, o que você faz? Dá o gancho, pô. Então, ó, 10, dá o gancho, ó. Blum, dá o gancho, o log tem medo de briga, sai correndo. Então, N é igual a 10 elevado a 2. Então, ó, o índice de morte é 100. Então, ó, o N é o número de mortes. Morre 100 pessoas. Então, significa o quê? Morre 1 em cada 100. Então, se morre 1 em cada 100, nas outras contas, por exemplo, doença provocada por cigarro, o N é 800, morre 1 em 800. Na motocicleta, morre 1 em 8.000. Então, ó, significa o quê? Que o índice de risco, portanto, o índice de risco é igual a 1 em 100. Então, em porcentagem, é 1 sobre 100. 1 sobre 100 é 0,01 vezes 100. Isso aqui deu 1%. É, risco de morte, desculpa. Risco de morte. Isso daí nos dá a alternativa C. Índice de morte. Entenderam? Esse 2 aqui, ó, vem dessa subtração, ó. De onde vem o 2? Eu passei o 8 para cá e o log para cá. 10 menos 8, 2. É disso que veio o... Porque assim, ó, essa é a fórmula do índice de risco. Tá? Essa é a fórmula do índice de risco. Isso aqui. O que eu falei lá é que o resultado da tabela mais o resultado da tabela mais o log dava sempre 10. Resultado da tabela. Tá? Entenderam esse exercício? Sim ou não? Ele é simples. Ele só requer um pouco de interpretação. Tá? Ele só é mais difícil na interpretação, mas ele é um exercício teoricamente simples. Ele só é mais complicado na interpretação, né? Você vê a conta, ó, a conta foi bem simples, igual nos outros exercícios, tá? E depois multiplicou DNV deve ser de novo, né? Multipliquei por 100 para dar porcentagem. E eu acho que é isso que você está perguntando. Não sei se é isso, confere aí se é isso mesmo.
Ah, entendi. Não foi uma coisa muito esperta mesmo não, né? Mas assim, é porque como ele quer saber isso em porcentagem, você poderia ter feito uma regra de 3. Um vale X%, 100 vale 100%, você ia descobrir 1%. Mas quando ele está comparando dois números, você pode sempre dividir. Então eu dividi, deu 0,01. Para passar em porcentagem, eu tenho que multiplicar por 100. Então por isso que eu fiz isso aí. Entendeu? Por exemplo, se fosse 50, por exemplo, nos outros casos, 1 em 800, eu ia fazer 1 dividido por 800, o número aqui eu ia multiplicar por 100 para ver quantos por cento é do índice de morte. Entendeu? Fantástico? Perfeito. Então, ó, tem vários exercícios para vocês se divertirem aqui. Agora eu vou fazer um 9, tá? Exercício 9. Por quê? Lembra que eu falei que tem dois tipos de exercício? Tem três tipos de exercício. Esse daqui que você só passa a base pro outro lado e é felicidade igual. E tem o exercício que você tem que usar o recurso das propriedades. Tanto 9 como 10, como os exercícios daqui pra frente, vocês vão precisar usar os recursos das propriedades, tá? Olha só, o 9 é o que deixa mais claro. Por quê? Ele fala assim, ó. Log de 2 é 0, aproximadamente 0,3. Log de 36 é 1,6. E ele quer saber quanto que é o log de 3. Então, ó, ele te deu quanto que é o log de 2, que é aproximadamente 0,3. Ele te deu quanto que é o log de 36, que é aproximadamente 1,6. E ele quer saber o log de 3. Aproximadamente também, né? Porque ele deu tudo aproximado. Ele quer saber o log de 3. E aí, você tem uma ideia do que fazer? Ou não? Orar? Não, meu filho. Chorar não. Isso, essa é uma boa saída. Ó, sempre quando ele te dá informações, você vai desse tipo aqui, que ele te dá um log, ele te dá um outro log num outro número e pede um outro número. A ideia é decompor. E você vai decompor quem? O maior, porque o 2 e o 3 não dá para decompor, o 2 e o 3 é primo. Então, ó, vamos decompor o 36. O que é decompor o 36? Fatora o 36. Então, ó, 36 por 2 deu 18, por 2 deu 9, por 3 deu 3 e por 3 deu 1. Olha só como que eu vou escrever, muito cuidado. Apareceu duas vezes o número 2, 2 ao quadrado. Apareceu duas vezes o número 3, 3 ao quadrado. Então, ó, o que você vai fazer? Log de 36 é igual a log de 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Ah, mas eu nunca vou saber disso. Eu vou sofrer pelo resto da minha vida. Vai saber sim, porque eu já te falei. Então, ó, sempre quando tiver essa estrutura, log de 2, ele deu um valor. Log de 36, ele te deu outro valor. E ele quer saber um número que não é nenhum dos valores que ele te deu. Você pega o maior número e fatora. Pronto, a magia aconteceu, ó. Apareceu o 2 e apareceu o 3. O 3 é o que você quer descobrir. E o 2 é que você tem informação. E o 36 já tem informação. Então você matou o exercício já. Ó. Lembra da volta das propriedades? Lembra da volta das propriedades? Quando tem multiplicação entre os logaritmanos, vira o quê? Soma de log. Muita atenção com o que eu vou fazer, ó. Multiplicação entre os logaritmanos vira soma de log. Da mesma base, a base é 10, então vai ficar log de base 10, 2 ao quadrado, multiplicação virou soma. Log de 3 ao quadrado, mesma base. O que eu faço? O 36 eu sei que é 1,6. Ó, aqui é 2 ao quadrado, ainda não é log de 2. Eu preciso tirar esse quadrado daqui. Para tirar esse quadrado daqui, eu uso a regra do tombo. Todo expoente que está no logaritmano, ele pode tombar. Todo expoente que está no logaritmano, ele pode tombar na frente do log. Então vai ficar 2 vezes log de 2 mais 2 vezes log de 3. O que eu sei? Log de 2.
Log de 2, ó, log de 2, 0,3. 2 vezes log de 3. Então veio o 0,6, foi para lá, deu 1. Aqui deu 2. Log de 3 vai ser 1 sobre 2, que é a mesma coisa que meio. Aproximadamente meio. E aí, o que vocês acharam? Fácil ou difícil? Alternativa B. Pensativo. Não é difícil. É mais passo. É só você saber fazer toda a estruturinha dos passos aí. Tá claro isso? Tá claro esse exercício? Pra vocês? Sim ou não? Então tá bom. Então eu vou pro próximo. Já que vocês sabem tudo aí, ó. Vou falar. Você quer que eu explique o fim de novo? Esse finalzinho aqui, ó. Daqui pra cá. Ó. Eu passei esse 2 dividindo. Então ficou 1 dividido por 2. 1 dividido por 2 é 0,5. Beleza? Foi isso que aconteceu. Repete a parte do expoente, tá? Regra do tombo, ó. Sempre quando o logaritmano está elevado a algum número, eu posso tombar esse número para frente do log. Então ele passa multiplicando o log. Aqui é a mesma coisa, ó. O expoente elevado, o logaritmano elevado a um expoente, esse expoente passa multiplicando o log. Entendeu? Então, ó, eu vou voltar. O expoente pode ser? Pode, não tem problema. Ele só precisa ser um expoente. Ele sendo expoente, ele pode tombar para frente. Não tem nenhum problema nisso. Tá? Então, eu vou voltar lá para a lista. Vamos fazer mais um exercício. Tô com o tempo meio acirrado. Então, não vou poder fazer um exercício muito elaborado. Eu vou fazer o 14 para ensinar um negócio para vocês. O 14 fala assim, ó. A solução da equação 0,01 elevado a x é igual a 50. Tá? Esse é o 14. Simples, direto, né? Exercício direto. Esses exercícios mais diretão, assim, que fala, isso aqui é igual a isso, quanto que é isso? Tem mais cara de Unicamp, tá? A única prova, assim, só se vocês forem prestar alguma particular, alguma coisa do tipo, tirando isso, esse exercício mais diretão, assim, ele tem cara de Unicamp, tá? É a Unicamp que vai cobrar esse exercício mais direto. Mas quer dizer que se eu não faço Unicamp, eu não vou fazer o exercício direto. Não, você tá errado, de novo. Como a maioria das vezes. Você vai fazer os exercícios da mesma forma, tá? Mas você precisa... como eu vou dizer? Você precisa treinar nesse tipo de exercício, tá? Esses exercícios são exercícios mais de treino. Ó, o nosso é uma função exponencial, não é? Uma função exponencial, o nosso objetivo é sempre fazer o quê? Quando eu tenho uma função exponencial? Bases iguais. Então, o nosso objetivo é igualar as bases. Bem, por enquanto aqui não está claro quais são a igualdade de base. A primeira coisa, quando eu tenho um número na forma de decimal com vírgula, eu passo ele para fração. Esse número aqui é 1 sobre 100. Aí a lágrima já começou a rolar no seu rosto. Por quê? Não deu certo, né? Porque aqui é 100 e aqui é 50. Essas bases não vão ficar iguais nunca. Tá? Quando isso acontece, quando não dá para igualar as bases, você precisa aplicar log dos dois lados. Tá? Sempre assim. Não dá para igualar as bases, aplica o log dos dois lados. Essa é a regra. Mas qual a base do log que você vai aplicar? Ó,
Você concorda que o 100 é um múltiplo de 10? Você olha sempre para a base do exponencial. A base do exponencial aqui, se a gente for notar, é 10. Então, eu vou aplicar log na base 10 dos dois lados. Então, vai ficar log de 1 sobre 100 elevado a x é igual a log de 50. Perfeito? Ou não perfeito? Apliquei logo os dois lados. O que eu faço? Aplico as regras. Ó, o expoente vem para frente multiplicando. Agora aqui você vai precisar um truque. Que truque é esse? Ó, se a base é 10, você pode escrever esse número em função da base. Ó, isso aqui não é 50? 50 não é a mesma coisa que 100 dividido por 2? Aí você fala assim, mas eu não sei nada do 2. Mas olha as respostas. As respostas têm resposta em função de log de 2. Então não tem problema. O 2 pode aparecer. Tá? Tá claro até esse momento? O Igor perguntou, ó, por que base 10? Ó, eu escolhi a base 10 porque a base aqui, ó, esse número aqui, eu não posso escrever assim, ó, 1 sobre 10 ao quadrado elevado a x. Tá vendo, ó? Essa base aqui acaba sendo 10. Eu posso até fazer mais se eu quiser, ó. Posso escrever 10 elevado a menos 2 elevado a x. Isso aqui pode ser 10 elevado a menos 2x. Olha lá, ó. A base no fim acabou sendo 10. Por isso que eu escolhi base 10. A base que eu escolho do log é sempre a mesma base da exponencial. Não, não posso. Não pode fazer isso. Ó, agora cuidado com os próximos passos, ó. X abre parênteses. Por quê? Tem uma divisão no logaritmano. Se tem divisão no logaritmano, a divisão no logaritmano vira subtração de logaritmos. Ó, divisão no logaritmano vira subtração de logaritmo. Vai virar log de 1 menos log de 100. Aqui, divisão. Divisão vira subtração. Tudo na mesma base. O que a gente sabe? Ó, vocês não sabem disso ainda, eu vou falar na próxima aula, mas log de 1 em qualquer base dá 0. Então, ó, põe uma estrelinha aqui, ó. Log de 1 em qualquer base é sempre igual a 0. Tá bom? Aí, ó, você precisa calcular o log de 100. Pode usar o mesmo esquema de sempre, ó. Log de 100 é igual a x. A base é 10. O que você faz? Passa a base para o outro lado. Então, ó, isso aqui vai ficar 100 é igual a 10 elevado a x. Tem dois zeros? 10 ao quadrado é igual a 10 elevado a x. O que a gente descobriu? X é igual a 2. Então, ó, aonde tem 100, eu posso substituir por 2. Escrevi com a cor errada aqui. Então, vai ficar x parênteses 0 menos 2. Isso aqui é 2 menos log de 2. Então, ó, ficou menos 2x igual a 2 menos log de 2. Ó, eu vou até seguir numa outra folha aqui, porque entendeu não? Foi rápido? Tá. Ó, eu preciso calcular esse log de 100. Para calcular o log de 100, primeira coisa, log de 1 em qualquer base dá 0. Então, o log de 1 na base 10 deu 0. Agora eu preciso calcular o log de 100, eu vim para cá. Por quê? O que é log de 100? Log de 100 na base 10 é que eu quero descobrir, chamei de x. É que esse x você achou que é esse x aqui, né? Eu devia ter chamado de outra coisa. Chamar de y, tá? Isso aqui é um y, isso aqui é um y, isso aqui é um y, isso aqui é um y. Então, ó, o que eu faço? Passei esse 10 para o outro lado, como sempre.
a base dá um gancho. A base dá um gancho, ela fica elevada a esse número, o log fugiu. Igualei as bases. Se tem dois zeros, é 10 ao quadrado. Mesma base, igualei os expoentes. Então, ó, o log de 10 na base 100 vale 2. Então, onde tem log de 100 na base 10, substitui por 2. Log de 100 na base 10 por 2. Tá? Não entendi. Por que você igualou? Igualei o que ao que mesmo? Ó, deixa eu finalizar, porque ainda tem mais uns detalhes aqui, ó. E aí vocês perguntam de novo, ó. Menos 2x é igual a 2 menos log de 2. Ó, o menos... Vou multiplicar todo mundo por menos 1, para ficar mais fácil. 2x é igual a menos 2 mais log de 2. O 2 vai passar dividindo. Mas olha como que eu vou dividir. Assim, cada termo eu dividi por 2. Bem, isso aqui deu menos 1. Lembra, ó, o número que está na frente do log, ele também pode entrar dentro como expoente. Então ficou log de 2 elevado a meio. Sempre quando o expoente é uma fração, a gente pode fazer uma raiz aparecer. Então, ó, com isso daqui, a gente tem qual a alternativa? Ah, de amamos a matemática cada vez mais. Agora vocês podem perguntar. Falem todos os seus sofrimentos. Ó, esse meio aqui é quando esse 2 passou dividindo. Então eu dividi esse por 2 e eu dividi esse por 2. Tá. A Rafaela não entendeu embaixo do vermelho. Ó, então vamos lá, ó. Daqui pra cá, todo mundo entendeu? Daqui pra cá? Daqui pra cá, todo mundo entendeu? Sim ou não? Quando eu sair daqui, vim pra cá. Tá? Então, ó, aqui eu só usei as regras da propriedade da divisão. Aí, só que agora eu preciso calcular quanto que é o log de 1, quanto que é o log de 100. O log de 2 não dá para calcular, porque a base é 10 e 2, eu não consigo escrever os dois na mesma base. Então, ó, log de 1 em qualquer base, foi isso que eu escrevi aqui no vermelho. Log de 1 em qualquer base, o A significa qualquer base, vale sempre 0. Então eu voltei aqui. Então, ó, log de 1 na base 10 vale 0. Beleza? Tá. Agora eu preciso calcular o log de 100. Como que eu faço para calcular o log de 100? Para calcular o log de 100 na base 10, eu sempre igualo a um número, y. E uso a regra da definição. Qual que é a regra da definição? Dá um gancho. Dá o gancho, o log sai correndo. Então ficou 100 igual a 10 elevado a y. Que é igual a gente sempre faz. Preciso cair numa exponencial. Preciso igualar as bases. Lembra, sempre quando é 100 esses números, a gente conta o número de zeros. Tem 2 zeros. Então é 10 elevado ao quadrado. Isso aqui é igual a 10 elevado a y. Se a base é a mesma, descobri que o y vale 2. O que significa o y vale 2? Significa que o log de 100 na base 10 vale 2. Então eu substituí o log de 100 na base 10 por 2. Aqui é 0, aqui é 2. Aqui é 2. Esse daqui eu não consigo calcular, eu deixei assim. O que aconteceu? 0 menos 2, menos 2. Então ficou menos 2x igual a 2 menos log de 2. Ok até aqui? Então, ó, até aqui, ok. Eu vou pra cá. Primeira coisa, eu multipliquei por menos 1 para tirar esse menos daqui. Agora eu dividi todo mundo por 2. Ó, dividir, passar dividindo, na verdade, é dividir todos os termos por 2. Então, ó, esse passo intermediário daqui pra cá, é isso aqui que aconteceu, ó. 2x dividido por 2 é igual a menos 2 dividido por 2, mais log de 2 dividido por 2. 2 dividido por 2, 1.
Menos 2 dividido por 2 eu copiei aqui. E isso daqui eu só reescrevi como 1 sobre 2 vezes log de 2. Se você tem dúvida, isso daqui ó, é a mesma coisa. Por quê? Lembra, ó, quando eu tenho uma fração multiplicando um número, é o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. Chegou aqui. Então, por isso que a gente chegou aqui. Peguei esse número que está multiplicando, joguei para dentro do logaritmo, por causa das respostas. Aqui não tinha nenhuma resposta. Certo? Então, ó. É que na verdade você foi ensinada, né? Todo mundo ensina que esse daqui passa para o outro lado dividindo, então desaparece. Então por isso que você tem esse pensamento. Mas só que tem alguns momentos que a gente precisa dividir cada termo, porque esse exercício precisou, tá? Então na verdade passar dividindo é dividir todos os termos por esse número, tá? É importante você ter isso na cabeça. Tá claro para todo mundo aí? Parece que vocês acharam difícil esse exercício, hein? Que ruim. Esse é o mais fácil desse exemplo. Que triste. Então, vamos lá que a gente tem 4 minutos só, hein? Mais alguém tem dúvida? Eu acabei o exercício aqui. O exercício, já tô satisfeito. Cadê? A Laura fez uma pergunta, não fez? Você passou o 1 sobre 2 para entrar... Isso. Eu fiz isso para entrar nas alternativas. Senão não ia conseguir entrar alternativa. Tá? Por isso que eu fiz isso. Se não fosse isso, eu nem precisava me preocupar. Tá? Poderia ter parado por aqui. Por isso que às vezes vocês pensam que as provas com testes elas são mais simples que as abertas. Às vezes não. Porque se fosse uma prova aberta, você parava aqui e estava tudo bem. Mas no teste você precisou desenvolver um pouco mais. Tá? Então o teste às vezes ele exige um pouco mais de você. Mais da matemática. Tá? Mais alguma dúvida? Sim ou não? Ó, vamos fazer assim, ó. Eu vou liberar vocês para fazer até o exercício 14 dessa lista. Do 14 para frente, não tentem fazer, tá? Porque eles vão ser exercícios mais parecidos com esse daqui. Então até o 14 vocês podem fazer, beleza? Então, ó, é isso aí, Glória. E por que vocês estão saindo? Tem aula ainda. Não tô entendendo isso aí, não. Tá? Então, ó, fechou. 1, 2, 3, aprovação. Redação, vai ser redação agora, né? Português é a mesma coisa, né? Português é redação, tá? E aí vocês vão clicar lá na carinha da Nalu, que ela vai fazer um esquema aí de slide aí, que não vai ter jeito de fazer por aqui. Tem que tomar cuidado com essas coisas aí. E ela vai fazer um esquema de slide aí, tá? E aí vai dar certo aí. Fechou? Então vocês clicam na cara da Nalu aí. Acho que ela não tá aqui ainda. Ela deve estar pra entrar. Tá? Então finalizamos a aula de hoje.